Meus amados e preciosos irmãos em Cristo, a graça e a paz do nosso Senhor sejam sobre a sua vida. Eu sou o pastor Davi Daniel e aqui no nosso canal, ultimamente eu tenho falado sobre escatologia e também predestinação. Esse assunto escatologia está muito bom, embora não é o assunto que eu vou estar falando hoje. Esse assunto trata sobre os últimos acontecimentos, né? Embora você também precisa compreender acontecimentos do passado. Então eu recomendo a você dar uma passada aí do nosso canal e assistir os vídeos anteriores que eu estou falando sobre escatologia. Eu prometo que mais para frente eu vou estar falando de assuntos bem polêmicos, vou estar falando de acordo com aquilo que eu aprendi, de acordo com aquilo que eu compreendi das escrituras, coisas que vão acontecer daqui para frente, você vai ver que isso aí tem tudo a ver, ok? Mas no assunto de hoje eu vou continuar falando sobre predestinação. Hoje eu vou estar falando sobre como o Pai não predestinou uns para a salvação e, óbvio, que outros para a perdição. Vamos começar com Romanos capítulo 8. Essa passagem bem polêmica aí, né, que é bastante usada, né, e deixa muita gente confusa, e você vai ver que não existe confusão nenhuma. Lembrando, meus amados, que todo cristão, toda pessoa que diz que acredita no Pai, que diz que acredita no Cordeiro, no Filho de Deus, que se diz uma pessoa de fé, uma pessoa religiosa, você precisa observar. Claro que você quer ouvir outras pessoas, né? A palavra de Deus, ela diz que Deus ele também levantou uns para serem mestres da palavra, né? O mestre ele faz o quê? Ele ensina, né? Foi o próprio Pai Celeste que colocou pessoas assim para que pudessem ensinar. Mas todo cristão, ele precisa por si próprio examinar. Ele precisa averiguar a palavra de Deus. Você precisa ler, você precisa confrontar essas passagens. Então você não pode sair aceitando tudo que vier para você não, ok? Você precisa realmente pesquisar, você precisa confrontar. Então eu convido a você, eu não estou aqui para trazer, não estou aqui para ser a voz da verdade de nada. Só o Pai Celeste é a verdade, só o Cordeiro, ele é a verdade, né? Ele disse, eu sou o caminho e eu sou a verdade e eu sou a vida. Então só ele é, mas se você estiver interessado, o Pai vai revelar para você as coisas, os segredos que estão nas entrelinhas, ok? Então vamos lá. Vamos lá, Romanos capítulo 8, vou começar aqui no versículo 29 e 30, que diz assim, ó. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É como se fosse uma sequência, né, de acontecimento. À medida que o ser humano vai dando lugar, então, o versículo 30 explica que Deus, ele pode, que o Pai Celeste, ele pode, então, operar. Mas vamos, então, aqui, né? Tem muita gente que lê a palavra de Deus rápido, né? Então, quando ouve alguém pregando, diz assim, aqui diz a palavra de Deus, fala aqui, ó, Deus predestinou, o Pai predestinou, eleitos, viu? Eleito, então pronto. Então, o Pai, ele predestinou uns para a salvação. Aí, ó, existe a predestinação, né? Um pregador antigo que já está com o Senhor, ele disse assim, ele disse uma frase que disse assim, bom, pelo menos é o que dizem que ele falou, né? Eu não pesquisei em livro nenhum, mas é o que as pessoas que seguem ele dizem que ele falou, né? Você pode até discordar da predestinação, né? Mas você nunca vai poder tirar a palavra. Mas é claro, ninguém quer tirar palavra nenhuma, não é bom que se tire palavra nenhuma. Mas a questão é como isso é interpretado. Veja bem, meus amados, quando a Escritura diz aqui, ó, pois aos que de antemão conheceu, também os predestinou. O que quer dizer conheceu aqui? Vamos lá. A própria Escritura, ela explica a Escritura. Salmo 139, do verso 13 até o verso 16. É um textinho aqui comprido, né? Mas é necessário a gente ler para você poder compreender. Vamos lá? E é para isso que você está nesse vídeo, né? Porque você quer compreender a palavra, não é? Então vamos lá. Pois possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhosamente fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Então aqui o salmista está dizendo que o Pai Celeste, o Criador, o acompanhava desde o momento em que ele estava sendo gerado no ventre da sua mãe. Então isso significa o quê? Que o Pai, o Criador,
ele conhece você, antes mesmo da sua mãe saber como que você seria, antes dos seus pais saberem como que você seria, sua personalidade e tudo, o Pai Celeste já estava acompanhando você no ventre da sua mãe. Vamos para o versículo 15 agora. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Aqui o salmista está dizendo que Deus acompanhava cada detalhe da formação, da sua formação. Então o Pai também, ele acompanha cada detalhe da formação de cada ser humano. Então por isso dizer, porquanto aos que de antemão conheceu. É exatamente por isso que o Pai conhece você, porque ele se importa com cada um dos seus filhos, cada ser humano, cada homem, cada mulher que nasceu nesse mundo aqui, ok? Então por isso que diz, né? Porque aos que de antemão conheceu, significa isso. Significa isso. O plano previamente elaborado. Então, da mesma forma que o Pai, ele estava lá te observando, ele estava observando cada ser humano, cada homem, cada mulher, cada criança que nasceu nesse mundo, ele estava lá observando sua formação, a formação do cérebro, a formação dos ossos, a formação das células, observando e já traçando um plano. Isso não significa, meus amados, predestinação. Ele estava traçando um plano para a vida dessa pessoa. Já notou que muitos de nós saímos do plano, do caminho que o Pai elaborou para nós? O plano de Deus é perfeito, meus queridos. O plano do Pai Celeste ele é totalmente perfeito, muito bem elaborado. E isso inclui a salvação, mas levando-se em conta que o Pai também colocou dentro de cada um de nós o livre-arbítrio, queira a pessoa queira aceitar isso ou não. Porque quem ensina por aí? Aqueles que ensinam, né? Eu digo isso respeitosamente, eu não estou aqui para... não estou tentando... eu não estou tentando criar uma polêmica, né? Mas eu sou um ensinador da palavra do Pai. O Pai Celeste colocou as Escrituras dentro do meu coração. Então eu vou falar, então eu vou ensinar, né? Mas quem ensina dessa forma, né? Só porque vê a palavra predestinação e a palavra eleição, porque todas as vezes que a palavra eleição e predestinação aparece, elas estão sempre no plural, porque está se referindo a um povo. E outro detalhe, nunca o apóstolo Paulo ele está entrando em detalhe do que significa predestinação. Ele nunca está explicando isso. Não, você pode ver, ele não está explicando. Ele está apenas falando sobre outras coisas, ele faz a colocação dessas palavras. A única vez que a palavra eleição ela aparece num singular, ela se refere àquele que viria depois, o Messias, que está lá em Isaías capítulo 42, que está se referindo ao Cordeiro, que está se referindo ao Salvador. Então a sua eleição é baseada na eleição do Cordeiro. Mas vamos continuar aqui o Salmo 139, né? O versículo 16 que eu não li. Aos que os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo todo dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então o Pai Celeste previamente já elaborou um plano para cada um de nós. Mas você tem a sua escolha. Davi, o Pai colocou a escolha para cada um de nós? Sim, ele colocou. Ele colocou, você vê lá, se você acreditar que Adão ele foi predestinado, então você tem que acreditar que Adão foi predestinado para a salvação, mas Deus também, o Pai Celeste, também o predestinou para cair, para colocar toda a humanidade na queda? Não. O Pai Celeste, ele fez Adão totalmente perfeito, mas com o livre-arbítrio. Tanto é que ele teve a capacidade de escolher. E ele colheu, né, ele fez uma colheita da sua escolha. Ok? Vamos agora para mais um texto aqui das Escrituras. Vamos para mais um texto aqui. Vamos para 2 Pedro, né? Vamos para 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, verso 2, capítulo 2, versículo 20. Olha o que diz aqui, ó. Verso 20. Porquanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, essa escritura aqui está falando de pessoas que foram salvas, de pessoas que se arrependeram, que experimentaram a salvação, escaparam das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Yahshua Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Olha aqui, queridos,
Olha como é que a própria Escritura, ela se explica, ela se responde. A palavra de Deus, ela não vai contradizer um outro texto da palavra, um outro texto da Escritura. Ela não vai dizer que aqui está dizendo praticamente que pessoas que depois de terem escapado das contaminações do mundo, terem recebido o conhecimento do Salvador, o Messias, né, o Cordeiro, e elas se enredaram de novo e são vencidas vencidas de uma vida de pecado, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Aqui está dizendo que essa pessoa se desviou, que ela se afastou, ela estava salva, mas agora ela se afastou. Veja o que acontece no versículo 21. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça. Então quem conhece o caminho da justiça está o quê? Salvo. Mas agora essa pessoa fez o quê? Se afastou por causa da sua livre e espontânea escolha, sua vontade própria. Do que, após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Verso 22. Como eles, aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então a Escritura está dizendo aqui que aquela pessoa que se desvia, aquela pessoa que se afasta dos caminhos do Pai Celeste, ela faz como um cão. É uma expressão forte que ele colocou aqui, né? O cão voltou ao seu próprio vômito. A porca lavada, ela voltou a se sujar lá no lamaçal. É isso que acontece. Então a Escritura está dizendo, não sou eu que estou dizendo, a Escritura, a palavra vai passar o céu e a terra, mas a Escritura não vai passar. Ela está dizendo que uma pessoa que já foi salva, ela perde a salvação quando ela abandona a verdade. Então ela não poderia ser predestinada absolutamente para a salvação, unicamente, pronto, acabou e salvação não se perde. Essa frase ela não é bíblica. Uma vez salvo, salvo para sempre. Essa frase ela não tem base nas Escrituras, ok? Davi, mas quando o Senhor disse, né, que as minhas ovelhas ninguém arrebata, significa que quando você continua acreditando, você é fiel, você persevera, você diz, eu vou me agarrar ao Senhor e eu nunca vou largar. Eu creio na palavra, eu creio nas Escrituras e eu vou acreditar nela. Então não adianta se o diabo, se o inimigo, se o Estado for contra você e disser, olha, nega o Cordeiro, nega a sua fé. E você diz, não nego. Então você vai morrer. Então você fica lá, então pronto. Eu recebo o Salvador a si mesmo. Eu estou aqui, eu não vou negar. Então significa isso, que ninguém vai te arrebatar. Ninguém pode tirar a sua aliança com o Pai Celeste, que vem através do sangue do Cordeiro, que vem através da sua fé. Você é salvo pela graça, mediante a fé. Então o sangue do Cordeiro está aí. Ninguém vai tirar. Significa isso. Não significa que agora você pode fazer o que você quiser e você vai continuar salvo. Não. Você precisa perseverar. Ok? Vou ficar por aqui. Eu espero que eu tenha sido claro. Eu gostaria de fazer vídeos mais longos, mas aí as pessoas acabam não assistindo. A própria plataforma, quando eu verifico lá, as pessoas muitas vezes não assistem o vídeo todo, ok? Mas eu espero que você tenha compreendido. Abra o seu coração para compreender a palavra de Deus, que você realmente está salvo, seguro na mão do Pai, mas você precisa continuar perseverando, acreditando, vivendo em santidade, vivendo na justiça de Deus, se arrependendo quando você errar. O arrependimento não é só aquele primeiro momento, é o principal, é o grande momento, mas você pode se arrepender quando você falhar. Continue confiando no poder do sangue do Cordeiro, do sangue do Filho do Pai Celeste, e você vai andar na presença dele. Ele vai resguardar e proteger você, ok? Vou ficar por aqui. Eu sou o pastor Davi Daniel, como eu já disse. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aí. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Recomenda também esse vídeo, esse conteúdo para uma outra pessoa, para que a palavra do Pai Celeste possa abençoar outras vidas também. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.